que aconteceria se o ser humano desaparecesse da face da Terra? Em um futuro distante, este poderia ser o destino do nosso planeta. Mas esta não é a história de como o homem poderá desaparecer. Esta é a história sobre o que aconteceria com o mundo sem pessoas. O mundo sem ninguém. O desaparecimento da raça humana pode parecer ficção científica. Mas, em algum momento, este dia chegará. O dia em que o homem deixará de existir. Não é preciso esforço para imaginar o ser humano desaparecendo da face da Terra. Toda geração tem seus mitos sobre o fim do mundo, o apocalipse. Seremos a primeira geração capaz de se auto-exterminar. Como seria o mundo sem pessoas? Somos atormentados pelos mitos de nossa própria destruição. Mas também podemos nos perguntar: ei, e se o mundo fosse dominado por outras espécies? Como elas viveriam? O que aconteceria com a Terra após a nossa morte? É a dúvida mais natural do mundo. Um dia sem ninguém. A raça humana está extinta. Nosso reinado sobre a Terra chegou ao fim. Este é o planeta Terra. População zero. Horas após o desaparecimento do homem, as luzes começam a se apagar ao redor do planeta. Mais de 70% da energia elétrica dos Estados Unidos é gerada pela queima de combustíveis fósseis. As usinas só continuarão produzindo energia enquanto o combustível continuar queimando. Se não houver uma pessoa para fornecer mais combustível na usina geradora, não irá demorar muito até que as luzes comecem a se apagar em todas as cidades do mundo. É pouco provável que as usinas nucleares corram o risco de derretimento. Um reator possui combustível suficiente para funcionar durante 2 anos. Mas, sem pessoas para consumir a eletricidade gerada, os reatores entrariam em modo de segurança e desligariam automaticamente em menos de 2 dias. Até os geradores de energia eólica não funcionarão para sempre. As turbinas precisam de engrenagens novas e lubrificação para continuar funcionando. Se não houver alguém para cuidar das turbinas, elas não poderão gerar eletricidade. Após as usinas pararem de funcionar, interrupções na rede elétrica causam panes em escala global. Após algumas semanas, o planeta se encontra em total escuridão, algo nunca visto desde que os primeiros humanos aprenderam a fazer fogueiras. Talvez as luzes continuem brilhando em um único local no planeta, no sudoeste dos Estados Unidos. Aqui, a poderosa usina hidrelétrica da barragem Hoover não sente a falta do ser humano.
Sua fonte de combustível é praticamente ilimitada. Na barragem Hoover, nossa fonte de combustível é, na verdade, a água represada no Lago Mead, atrás da barragem. Por isso, enquanto houver água no reservatório, esta usina vai continuar funcionando. Enquanto houver água no reservatório, ela vai continuar fornecendo energia mecânica aos turbogeradores. Estes geradores funcionam automaticamente e continuariam operando desde que o sistema continuasse funcionando normalmente. Se todos os funcionários fossem embora esta noite e nunca mais voltassem para cá, acredito que a usina, nas condições em que está hoje, continuaria funcionando mesmo sem humanos. Ela funcionaria após uma semana, várias semanas, vários meses, até mesmo após alguns anos. Tudo funcionaria normalmente. Em um mundo sem pessoas, a usina da barragem Hoover seria uma das últimas a continuar funcionando. Quando as usinas do planeta param de funcionar, em pouco tempo outros sistemas começam a falhar. Sob as ruas das grandes cidades existe uma complexa rede de túneis subterrâneos. Eles servem para escoar a água, para passar cabos e, no caso de algumas metrópoles, para transporte também. Muitos destes túneis ficam sob lençóis freáticos e, para mantê-los sempre secos, é preciso ter um sistema de bombas que são ligadas quando necessário para drenar os túneis. Na rede metroviária de Nova York, mais de 700 bombas trabalham constantemente para impedir a inundação dos lençóis freáticos, drenando 13 milhões de galões de água por dia. Se todas as pessoas desaparecessem, não haveria alguém para ligar as bombas. Estima-se que os túneis inundariam em apenas 36 horas. Dez dias sem ninguém. Enquanto isso, na superfície, a comida apodrece nas prateleiras de supermercado. As geladeiras se tornam recipientes para comida em decomposição, mas a água derretida de refrigeradores serve para alimentar temporariamente algumas criaturas que deixaríamos para trás. Qual seria o destino de animais de estimação quando não houver pessoas para cuidar deles? Assim que os humanos desaparecessem, haveria uma alta mortalidade de cães. Em um mundo sem pessoas, não haveria quem produzisse a ração e fornecesse a comida que os cachorros precisam. Eles não sabem abrir latas, não conseguem abrir a geladeira. Os cães teriam de sair das casas. Se estes animais não conseguirem abandonar suas casas, eles certamente morrerão. E assim que eles saíssem, teriam de procurar alguma fonte de comida. Os cachorros pulariam os portões de suas casas e sairiam vagando pelas ruas abandonadas. A primeira coisa que eles fariam seria voltar a utilizar o instinto para procurar animais mortos para se alimentar. Estima-se que existam 400 milhões de cachorros no mundo e 300 diferentes raças. Mas poucos cães conseguiriam sobreviver em um mundo sem pessoas. Cães pequenos não durariam uma semana sem os nossos cuidados. Os cães menores não teriam espaço na cadeia alimentar.
O cachorro é muito competitivo. Na natureza, os lobos competem com os coiotes competem com as raposas, e eu acredito que haveria